Olá, bom dia. Nós vamos dar início à nossa semana 40 de História e Geografia. Então, vocês têm um texto aí na página 183, tem um texto em Saiba Mais. Vocês vão ler um texto para vocês verem como que é a aldeia indígena, como que é governado uma aldeia, para vocês até fazerem uma comparação como que é governar uma comunidade, né? Então, o município, os municípios, né, em geral, que nem, por exemplo, Poá, né? Recorre a eleições, né, periódicas para escolher o prefeito, os vereadores, né? Então, na comunidade indígena, vocês vão ver que é uma maneira diferente de se governar, né? Como que vocês vão lendo esse texto, vocês vão ver como que se porta, né, uma aldeia indígena, que eles têm um chefe, né, que o chefe não governa sozinho. Então, vocês vão ler esse texto para conhecer sobre uma aldeia indígena, como que é o governo deles, para vocês compararem com o governo que nós temos nas nossas comunidades, né? Então, no finalzinho aí do texto, da página 183, pergunta, né, se o município em que você mora é governado da mesma maneira que as comunidades indígenas descritas acima. Então, vocês vão ler esse texto para comparar com a nossa realidade, né? Com o nosso município, que tem as eleições, né, para escolha de prefeito e vereadores. Então, vocês vão fazer uma comparação, refletir sobre isso. Aí vocês podem responder aí no livro mesmo, se sim ou não, tá bom? Na página 184, os indígenas e a natureza. Então, nós temos aí um texto e abaixo de cada texto nós temos uma questão, uma perguntinha, né? A perguntinha 1, quais dessas frutas você conhece? Se você já saboreou alguma delas? Que gosto tem? E na questão 2, está perguntando, você conhece algum desses objetos? Quais? Então, vocês, uma resposta pessoal de vocês, né? No livro não tem muito espaço, então, se a resposta for curtinha, dá para colocar aí, mas se vocês quiserem falar mais sobre o assunto, responda no caderno, tá bom? No caderno vocês escrevem lá, depois do cabeçalho, escreve a página, resposta 1 escreve, resposta 2 escreve. O que eles estão falando aí? Esse texto se trata das comunidades indígenas e o seu contato com a natureza. Então mostra como que alguns indígenas vivem, né? Como que eles se alimentam, como eles trabalham. E os povos indígenas, eles estão espalhados no território brasileiro. Embora haja uma concentração de terras indígenas na Amazônia. Então a maior parte das terras indígenas está lá na Amazônia, mesmo que tenha algumas distribuídas aí pelo Brasil. Então, vocês vão ler esse textinho e vão responder essas duas questões, tá bom? Na página 185, nós temos aí uma fotografia, né, de mulheres indígenas trabalhando com mandioca. A mandioca, ela é usada para muita coisa, né? Não sei se vocês já experimentaram a mandioca, mas com mandioca a gente pode fazer sopa, pode fazer bolo, mandioca frita, doce de mandioca, dá para fazer muita coisa com mandioca. Então, esse é um dos produtos que eles trabalham. Então, nessa página 185, tá falando, leia o texto, né, para vocês responderem a perguntas. Leia o textinho, né, que fala aí sobre as comunidades indígenas e o cultivo dos produtos dele. Leia o texto. Responda a questão 3. De quais alimentos mencionados no texto acima você gosta? Então, no texto menciona vários alimentos e vocês só vão responder aí quais vocês gostam, tá bom? Tá bem simples.
Na questão 4, sublinhe o nome dos animais das fotografias abaixo que você conhece. Então, tem o caititu, tem a anta e tem a paca. Então, onde está escrito o nominho deles, você vai sublinhar o que você conhece, tá bom? Aí fala também no texto a importância dos rios, né, para as comunidades indígenas, né? E depois, no finalzinho, pergunta, na questão 5, como são utilizados os rios no lugar onde você mora? Então, procura conversar em casa sobre os rios que passam aqui pela cidade e como eles são utilizados. É uma questão de pesquisa aí, tá bom? Por hoje é só e até a próxima semana. Fiquem bem.